Se organizar para colocar o estudo de programação como uma prioridade. Essa palavra prioridade, ela é importante, né? Em qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, se tu tem um objetivo, eu acho que tu entender que tu tem que colocar esse objetivo como uma prioridade, pelo menos temporariamente, é algo muito importante. Então a gente sempre deixou claro nos nossos conteúdos. Não é fácil aprender programação. Não é uma coisa que tu vai conseguir aprender com um mês de estudo, uma semana de estudo. Não. É um processo que leva algum tempo, né? Vai exigir um esforço, primeiro, da organização da forma como tu aprende, né? Então, infelizmente, nós não somos ensinados a aprender da forma mais eficiente possível, né? A gente aprende da forma que a gente aprende ali no colégio, né? E nem sempre essa forma é a melhor, né? A galera, muitas vezes, sai do colégio sem um preparo, né? Realmente, assim, de estudo, enfim. Então, a gente não aprende isso. A sociedade parece que ela não nos ensina isso de uma forma eficiente. Depois a gente vai para o nosso primeiro emprego, enfim, quer aprender programação e tá a gente tem que estar sem nenhuma organização na forma como a gente aprende as coisas, né? Então, colocar esse esforço inicial em entender que tu precisa criar um bom planejamento de estudo, né? Tu tem que usar um tempo para fazer isso, vai ser essencial para ti, né? A gente tem um aluno que é o Antônio. A gente fez live com ele também, tá lá no canal. A gente falou com ele sobre ele conseguiu um emprego, né? E a gente perguntou para ele como é que ele fez isso, né? Como é que ele conseguiu o emprego, como é que ele organizou o tempo de estudo dele, né? Basicamente. E ele falou lá que ele organizou, ele trabalhava 14 horas, né, pessoal? Então ele tinha uma rotina de trabalho diário muito maior do que muitas pessoas. Tem muita gente que trabalha 14 horas, né? A gente sabe. Mas ele tinha essa rotina longa de trabalho. E aí a gente ficou até meio intrigado, né? Tá, então como é que tu conseguiu achar tempo para estudar? Porque não é fácil quando tu tem que trabalhar 14 horas, né? E ele falou que mesmo assim ele pegava ali 3 horas, 4 horas do dia para estudar programação. E aí a forma como ele fez tá lá na live, né? Eu não vou me lembrar. Mas ele priorizou isso, né? Ele priorizou aprender programação. Então ele encaixou na rotina dele, que era bem corrida, as horas que ele precisava estudar. E é bem importante isso, né? Porque a gente tá falando de 3, 4 horas de estudo, pessoal, por dia. Se tu for realmente parar pra pensar, não é muito tempo. 3, 4 horas de estudo, né? Se tu tá fazendo faculdade, tu vai ter que estudar no mínimo umas 6. Uma faculdade presencial, por exemplo, onde tu tem que ir pra lá e tu vai ficar vendo aula, né? Às vezes o dia inteiro. Dependendo da faculdade, tu vai ter que estudar o dia inteiro, né? Se for faculdade federal, enfim. E tu ainda tem que chegar em casa e estudar mais. Então, tendo esse planejamento que o Cadu falou, né? Por exemplo, no DevQuest vocês têm o planejamento, né? E daí vocês conseguem ser mais eficientes no tempo estudado. Então, com 3 ou 4 horas, vocês vão estudar 3 ou 4 vezes mais do que uma pessoa que não tem um planejamento, né? Alguma coisa para seguir. Então, por isso que vocês se tornam mais eficientes, por isso que o Antônio, mesmo trabalhando 14 horas por dia, conseguia encontrar lá 3 horas por dia na rotina dele e ser eficiente e conseguir um emprego. Então... por quê, né? Por que eu precisaria de mais tempo para conseguir estudar sem um planejamento, né? Porque com o planejamento, tu senta e tu segue o planejamento. Ele já tá criado, ele já tá pronto. Tu só vai seguir o que tá ali, né? Isso vai ter dentro de um curso, isso vai ter dentro de uma faculdade, enfim. Mas se tu for fazer sozinho, tu vai ter que criar esse planejamento primeiro. E aí muita gente já se quebra, porque não planeja primeiro, começa a estudar a esmo, né? De qualquer jeito. E aí vai estudando um pouco, um assunto cada dia, daqui a pouco tu nem aprendeu muito bem uma coisa e tu já tá pulando para outra, ou o próximo passo que tu tá dando não deveria ser aquele, ou porque tu não tá preparado, ou porque tu não precisa estudar aquilo. E muita gente não sabe, né, o que estudar realmente no início. Então isso é bem comum, né? E tendo um cronograma, um planejamento pronto, fica muito mais fácil de tu realmente pegar essas 3 horas diárias, colocar num estudo que é eficiente. Tá? Então tu tem que entender que sem priorizar o aprendizado de programação, dificilmente tu vai ter resultado. Não adianta. Todas as pessoas que a gente entrevistou, elas priorizaram os estudos. Quando a gente fala priorizar, não quer dizer que a gente tá falando, para de fazer tudo que tu faz na tua vida e só foca em programação. Não é isso, né? Até porque o próprio Antônio não fez isso, né? Ele continuava trabalhando 14 horas por dia pra, né, fazer o ganha-pão dele, mas ele arrumava essas 3 ou 4 horas porque pra ele aquilo era uma prioridade, né? Conseguir um emprego de programação era uma prioridade. Mas isso não quer dizer que tu vai deixar de fazer todo o resto do que tu faz na tua vida para se dedicar a isso, né? Não é nem necessário que vocês façam isso. Então, a gente indica que vocês coloquem essa prioridade, esse objetivo, né? Essa meta, e façam o que tem que ser feito para alcançar esse objetivo, né? Mas não precisa abdicar de tudo da tua vida
para fazer isso, né? Com 3 ou 4 horas por dia, tendo um bom planejamento, tu consegue muito bem avançar muito rápido. E também é importante que vocês tenham sempre constância no estudo, né? Isso é uma outra coisa também que a gente vê sempre nos nossos alunos que conseguem emprego. Eles têm constância no estudo. O que é constância? É tu estudar todos os dias. Ou, pelo menos, tentar estudar todos os dias. 3 horas, 4 horas, 2 horas. O tempo que tu tiver. Não adianta tu estudar 14 horas segunda-feira e daí chega na sexta-feira tu estuda mais 12 horas. E daí, durante a semana, do resto da semana, tu não estudou nada. Isso não é legal, isso não é bom. Porque com a constância, né, estudando todos os dias um pouquinho, o teu cérebro vai pegando muito melhor, né? Vai absorvendo melhor o conteúdo, fixando melhor do que tu estudar segunda e sexta-feira na semana. Então, não é a quantidade por dia que importa, e sim a constância, né, por dia. Mesmo que tu estude pouquinho todos os dias, vai ser muito mais eficiente do que estudar um monte 2 vezes na semana. Não fiquem só no óbvio na busca por vagas. Então, tem vários casos de alunos que conseguiram um emprego, né, buscando vagas de maneiras um pouco mais pensando fora da caixa, não seguindo o fluxo de todo mundo que está procurando vaga hoje em dia, né? Então, tem o caso do Renato, por exemplo, que é um nosso que procurou as empresas na cidade dele e entrou em contato por e-mail. Então, ele não foi pelas vias mais convencionais, né, LinkedIn, enfim, ele pensou um pouco fora da caixa, buscou as empresas na cidade dele, mandou e-mail e conseguiu um emprego. Claro, né, pessoal? Não é só isso, né? Vocês têm que estar preparados e preparadas no momento certo para que vocês consigam a vaga. Então, a gente fala, né? Se tu tá entrando agora na turma 15, tá começando a estudar, calma um pouco, né? Controla a tua ansiedade, estuda, se prepara, fazendo ali os módulos do curso, os desafios. E daí, depois de um tempo ali, quando tu já tiver um pouco mais consolidado, já tiver visto React, já tiver visto TypeScript, pelo menos, aí tu já pode começar a buscar vagas. E também, né, tu precisa saber, ou pelo menos se preparar na parte de marketing pessoal, entrevistas, testes técnicos. Mas se vocês fizerem isso e estiverem preparados quando as vagas começarem a aparecer, vocês vão conseguir. Inclusive, vários dos nossos alunos que conseguiram emprego, eles conseguiram de primeira. E não foi à toa, eles estavam prontos. E ele enviou o currículo, né, o Renato, e foi chamado para uma entrevista. Então, é basicamente isso, né? Ele mandou lá os currículos dele e foi chamado para uma entrevista, foi na entrevista, foi bem, conseguiu a vaga. Então as pessoas ficam muito presas, às vezes, no LinkedIn, né? E você tem que ser mais criativos na hora de buscar vagas, não ficar fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tem outros casos também, tipo, acho que foi a Kate, uma vez, não foi a Kate? Que ela mandou um e-mail, não, foi a Heloísa, eu acho. Ela mandou um e-mail também para uma empresa que ela gostou, acho que ela viu no LinkedIn, gostou e mandou um e-mail e conseguiu a vaga também. Praticamente a mesma coisa, assim. Então, às vezes é legal vocês mandarem um e-mail diretamente para a empresa, manda o currículo de vocês, faz um currículo mais customizado para a empresa também. Às vezes é legal se tu conhece a empresa, né? Até o próprio Cadu conseguiu um emprego assim. Uma época na Lambda. Então, é legal, né? Porque tu manda um currículo diferente dos outros, né? A pessoa já vê que tu tá afim daquela vaga, né? Que não é... Tu não tá simplesmente jogando teu currículo para todo que é lugar e esperando que uma vaga caia no teu colo. Não, tu foi direto e reto naquela vaga e isso é legal, chama a atenção dos recrutadores. Quando as nossas estratégias são medíocres, né? Não medíocres do pejorativo, mas medíocres de ser a média, né? De ser o que todo mundo faz, os nossos resultados eles vão ser medíocres também. Eles vão ser sempre os mesmos resultados, ou às vezes não tá dando resultado, e que é o que a maioria das pessoas reclama, né? Eu não tô tendo resultado. Tá, mas o que tu tá fazendo exatamente? Eu tô olhando vaga no LinkedIn e aplicando pelo LinkedIn ali. Tá, mas isso é o mínimo, né? E as outras formas, né, que a gente fala dentro do curso, que a gente fala aqui até nas redes, né, de vez em quando em live e tal, tem um monte de formas de vocês conseguirem emprego. Essa não é a única, né? Então, por exemplo, tu poderia se cadastrar em bancos de talentos das empresas. Entra no site da empresa, vai ter lá provavelmente um trabalho conosco, um formulário para tu preencher e se cadastrar num banco de talento de uma empresa. Por que tu não tá fazendo isso? Talvez tu nem sabe que isso existe. Por isso que é importante tu olhar um conteúdo sobre marketing pessoal também, né? Como que tu consegue emprego, não só ficar focado na parte técnica e na linguagem que tu tem que aprender, tu tem que também aprender e ficar bom em conseguir emprego, né? Então, e isso é uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo. Então, não fiquem na mesmice, fazendo o que todo mundo faz e achando que vocês vão ser diferentes. Talvez até consigam, né? Apliquei só no LinkedIn e consegui. Tem gente que consegue, né? Claro. Mas se tu sair um pouco da mesmice, pode ser que tu consiga mais rápido. As tuas possibilidades. Pode ficar mandando no LinkedIn? Pode. Mas tu ampliar as tuas possibilidades, talvez tu também amplie a probabilidade de tu conseguir o teu primeiro emprego. Então pensem fora da caixa, procurem formas diferentes de mandar o currículo de vocês para as empresas. Sejam um cara de pau mesmo. Se for o caso, pega o telefone e liga. Vocês estão querendo
eu sou programador júnior, eu tô procurando trabalho, vocês têm trabalho. Pronto, não pode ter vergonha também, tem que ser cara de pau. E se vocês forem, com certeza vocês vão conseguir uma vaga também mais rapidamente, beleza? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.